Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, e vocês, como é que estão aí? Tudo jóia, né? Aqui tá meio frio, viu? Viu, pessoal? Então vamos começar agora, né? O capítulo 8 aqui, ó. Implantação e ambientalização. Arte de lá mais artistas daqui é igual a arte daqui. Então, junto com os colonos portugueses, né, ali por volta do século XVI e XVII, chegou um estilo de arte aqui no Brasil muito diferente daquele feito pelos indígenas daqui. Então, conhecido como estilo barroco. Esse estilo, o estilo barroco, nos primórdios assim desse estilo, ele era produzido pelos colonizadores e aos poucos ele foi sendo produzido pelos colonos, né? Ele no começo ele tinha características lá do barroco europeu, da Itália, Portugal, Espanha, França, e aos poucos ele vai adquirindo características próprias aqui do Brasil. Isso acontece por volta do século XVIII. Então a gente fala que o barroco aqui do Brasil é um barroco tardio, que ele acontece 100 anos depois do barroco lá europeu. Então a gente tem três imagens aqui para observar, né? Que é do Mosteiro de São Bento, ali na cidade do Rio de Janeiro. Então aqui na página 26 tem uma foto da fachada e depois aqui eu tenho duas fotos do interior aí do Mosteiro de São Bento. Então a gente percebe um detalhe principal aqui do barroco brasileiro é a talha dourada, que não tem no barroco europeu. Então a talha é quando você esculpe a madeira, né? Então, por exemplo, todos os púlpitos, o lugar ali, os altares, as portas, as janelas, elas são todas entalhadas, né? Porque aqui assim não tinha nada, né? Não tecnologia, não tinha em lugar nenhum, mas aqui tinha menos recursos do que na Europa. Então, esse dourado aqui vocês já devem até imaginar de onde vinha, né? Das minas de ouro. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, num certo momento, ele passa a ser a capital. A capital, ela sai de Salvador, né? Que era em Salvador, e ela vem para o Rio de Janeiro. Bom, aqui, olhando aqui a página 28, dá para a gente perceber alguns detalhes aqui que típicos do barroco brasileiro, né? Ele fala aqui folhas, pequenos anjos e pássaros, porque assim tem várias características assim que são típicas do barroco. Tudo que sugere movimento, tudo que é antagonismo, por exemplo, o bem junto com o mal representado, né, o anjo e o demônio, tudo que é contraditório e está representado junto, isso aí é uma característica barroca. Tudo que sugere movimento também é barroco. Por exemplo, as colunas salomônicas, né, que são colunas retorcidas, assim, é uma característica barroca. E anjos também, né? Anjo no telhado, nas colunas, pintura no teto, tudo isso é característica barroca. Então, esse mosteiro de São Bento aqui, a fachada dele é clássica, né? A gente percebe ali as janelas retas, mas o interior desse mosteiro ele é totalmente de estilo barroco, né? Então, ali o Rio de Janeiro, ele era um porto de embarque ali, né? Das riquezas que iam para a metrópole. E quando descobriram o ouro, né, no Brasil, o que aconteceu? Houve assim, muita gente foi, né, para aquelas cidades históricas lá que a gente conhece de Minas Gerais, ali onde tem as minas de ouro. Então, várias cidades ficaram com nomes caracterizando o minério ali, por exemplo, Ouro Preto, né? Que hoje é Ouro Preto, mas na época chamava Vila Rica. Tem Ouro Fino também e tem também a cidade de Diamantina, né? Então, essa riqueza toda encontrada aqui no Brasil trouxe muitos artistas, né? Da Europa para cá. E chegando aqui, eles foram fazendo contato aí com os colonos brasileiros e desenvolvendo esse barroco aí brasileiro que mais para frente nós vamos ver que as características do barroco brasileiro
elas são assim muito sui generis, só tem mesmo aqui no Brasil, né? Por exemplo, Madonna, mulata, né? Nossa Senhora lá na Europa nunca ela apareceu como mulata, porque aqui nessa época a maioria da população aqui era negra, né? Porque, por exemplo, a cada branco tinha pelo menos 200 negros. Imagina, gente, a população era negra. Aí foi miscigenando, foram surgindo os mulatos e tal, né? Que era um nome preconceituoso também, mulatos, porque vem de mulas, né? Que eram, trabalhavam assim como mulas mesmo, né? Carregando muito peso, muito ouro, como escravos, era muito dramática tudo isso daí, né? Então, essa região aí de mineração, ela, assim, ela foi uma região assim muito rica. Como a gente viu lá atrás os saraus, ali em Ouro Preto, Diamantina, nossa, a vida noturna ali era muito rica, tinha muitos saraus, tinha apresentações de poetas, né? Chegou a ser até uma capital cultural do Brasil, a cidade de Ouro Preto, né? Hoje, se você for lá para conhecer, você diante daquilo que você vê, você imagina a exuberância que foi lá no século XVIII, né? E foi estabelecido aqui que nenhuma ordem religiosa podia fixar, por exemplo, ter privacidade, não privacidade, ser única naquele lugar, por exemplo. Então, foram surgindo irmandades, né, para construir igrejas. Então, eles construíam as igrejas nos lugares mais altos. Cada mina de ouro que eles descobriam, eles iam construir uma igreja, né? Então, por exemplo, tem muita igreja. Onde você olha, assim, você vê 7, 8 igrejas em cada direção que você olha. Tinha a igreja Nossa Senhora dos Rosários, que era só dos pretos. Tinha a Ordem de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição. Tem muitas, cada igreja de uma ordem. Então, não tinha uma ordem que predominasse, mas todas as ordens podiam se estabelecer por ali, tá? As irmandades, né? Irmandades e associações, né? Encarregada da religiosidade. E pela rivalidade, né, entre essas ordens aí, irmandades, eles foram o quê? Cada mina que era descoberta e uma nova igreja construída, eles queriam fazer uma igreja mais bonita do que aquela que tinha sido feita anteriormente. Então, gente, as igrejas, assim, elas são, assim, um verdadeiro espetáculo, sabe? Né? Todas talhadas, né? Pintadas com ouro, uma profusão de imagens, assim, né? Dos santos, né? Feito por artistas portugueses no começo, né? Todos, por exemplo, Nossa Senhora do Carmo tem a imagem feita. Uma história belíssima, que nós vamos estudar um pouco, assim, vamos nos aprofundar aí nesse capítulo mais para frente. Agora aqui ele vai falar um pouco da literatura do Barroco. Então, o principal poeta desse momento aí é o Gregório de Matos. O Gregório de Matos, ele então é o mais importante poeta barroco e as poesias deles, elas são assim, tem vários temas, ele faz críticas à sociedade, né? Que fala aqui, ó, são também irônicas, né? E às vezes, assim, muito agressivas, né? Direcionadas aos seus desafetos. Então, por exemplo, ele faz crítica aos políticos, ele faz crítica àquilo que ele vê ali em praça pública, né? Por exemplo, ele vai falar aqui, a gente vai ler essas duas poesias e vai dar para a gente perceber isso, né? Ele era um poeta, assim, culto, porque ele era formado em Direito lá pela Universidade de Coimbra, que era, imagina, existia já nessa época, né, gente? Universidade de Coimbra lá. Sei lá, 1800 e pouco, 1700 e pouco, não sei exatamente o ano. Não, antes, 1623, 1696. Então, aí 1600 e pouco, né, em pleno barroco europeu. E aqui depois eu quero ler com vocês, né? Vocês vão ler então esse primeiro poema que nós vamos ler durante a nossa live e depois vocês vão encontrar um jeito diferente de ler o poema, que é o que ele propõe aqui no exercício da página 30, tá?
Então, por exemplo, ele dá aqui o passo a passo, ó, para você dar mais ênfase numa frase, fazer pausa, ler mais pausadamente, fazer um silêncio, falar mais baixinho. Então, maneiras de ler. Eu quero que vocês escolham, então, uma dessas duas poesias aí que tem, né, do Gregório de Matos, e vocês vão achar um jeito de ler. E nós vamos fazer isso lá na nossa live. Depois eu vou mostrar para vocês também uma música, né? Esse poema aqui, ó, o segundo poema, A Cada Canto um Grande Conselheiro, eu adoro esse poema, porque eu tive uma professora de português que eu conheci, é uma africana, ela musicou esse poema aqui, vários poemas do Gregório de Matos, e eu tenho esse CD, chama Novos Gregórios, então são todas as poesias dele musicadas. E eu gosto muito dessa aqui, Em Cada Canto um Grande Conselheiro, que eu vou mostrar para vocês também na nossa live, para a gente aprender a cantar juntos, tá bom? Então já vou parando por aqui, tá? E depois esse exercício aqui, ó, aqui ele pede para vocês documentarem, né? Isso aqui nós não precisamos fazer, só vamos fazer a leitura mesmo lá dos poemas durante a nossa live. Depois já tem a interpretação de imagem na página 32 que eu vou deixar para outra semana, tá bom? Então já vou parando, desejo uma ótima semana para vocês, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.